Vamos lá então, porque a gente tem mais informações. Resolver apenas a possibilidade de calote é apenas parte de um problema muito maior. Porque será que o presidente da República, eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, ignora estes fatos que nós vamos repetir aqui, porque já mostramos ontem aqui? Vamos lá, temos aí, Demetrios, para a gente mostrar? Porque o Brasil hoje reinjeta 45% do gás que produz no país inteiro. Sabe por quê? Porque falta gasoduto de transporte de onde? Da mina, obviamente, de onde você tem, do poço do gás, até, obviamente, as distribuidoras para poder fazer isso aí de circular pelo país. Ou seja, nós temos um déficit hoje de gasoduto. O Brasil, de uma forma muito competente, extrai o gás, só que 45% do total, no caso do pré-sal, porque fica no mar, é mais de 50%, em torno de 50%. É mais que tem que ser reinjetado no poço, porque não tem gasoduto aqui no Brasil. Então, o presidente Lula ignora que nós estamos precisando de gasoduto aqui no Brasil, e nós temos gás aqui, que a gente tem que reinjetar, porque não temos gasoduto. O gás argentino não é mais importante que o gás brasileiro, além do que é muito mais poluente. Mas vamos lá. Só para fazer uma comparação aqui, a gente mostrou ontem, os Estados Unidos têm 507 mil quilômetros de gasodutos pelo país. Isso representa 66 metros de gasoduto por quilômetro quadrado da área territorial do país. 225 mil tem Europa, é 21 quilômetros de gasoduto. Olha a Argentina e o Brasil, só para dar uma olhadinha. A Argentina já tem 16 mil. 16 mil tem a Argentina, são 6 metros de gasoduto por quilômetro quadrado de área. O caso do Brasil é 9.400 de gasoduto, ou seja, de comprimento somados todos os gasodutos no país, é 1 metro de gasoduto por quilômetro quadrado. É praticamente, no caso ali, de área, obviamente, é muito menos. Mas se a gente vê a extensão, é muito menor aqui no Brasil. Qual é a razão de financiar, então, gasoduto na Argentina? Uma coisa assim, como está aí o número 2 do Ministério da Fazenda, dizendo que haverá novas garantias para se evitar um calote da Argentina, que hoje passa uma situação econômica muito difícil. Mas isso é só parte do problema. Por que financiar gasoduto na Argentina se o Brasil, do país pelo qual o presidente Lula é o presidente, né? O país que ele preside, precisa de investimento em gasoduto? Qual é a razão? O governo Lula vai financiar o desenvolvimento na Argentina e não financiar o desenvolvimento energético no Brasil? Infraestrutura de gás no Brasil? Qual é o sentido disso? Vamos lá, só para a gente mostrar então esses dados importantes. Então, 225 mil na Europa, é a extensão de todos os gasodutos, o que dá 21 metros por quilômetro quadrado da região Europa. Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, é o que tem mais ou menos uma área territorial parecida com o Brasil, né? Mas dá uma olhada na diferença. A Argentina, que é muito menor, tem praticamente o dobro de gasodutos e, em comparação a quilômetros quadrados de área, são 6 metros. Ou seja, qual é o sentido disso? Não faz sentido. A gente reinjeta 45% do nosso gás que a gente competentemente consegue prospectar porque não tem gasoduto para fazer o transporte desse gás. E o Brasil vai promover desenvolvimento de gasoduto, de infraestrutura de gás na Argentina e não no Brasil? Essa pergunta o presidente Lula precisa responder. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, o ministro Fernando Haddad, enfim, todos eles. Porque isso é praticamente um escândalo. Nós temos aqui duas respostas, porque tem duas assuntos. O BNDES é quem faria esse financiamento, né? E o Ministério do Meio Ambiente também está sendo chamado. Ontem nós pedimos uma nota e eles divulgaram em resposta ao nosso pedido, porque esse gás que é produzido lá na Argentina é um gás de xisto, o que é ambientalmente muito mais agressivo à natureza do que o gás natural que o Brasil prospecta aqui, por exemplo, no pré-sal. Ou seja, o governo brasileiro, que agora, além de, digamos, ser o governo que vai defender a democracia, né, junto com o consórcio de imprensa, mas enfim, que também ia defender o meio ambiente, vai financiar uma obra para transportar um gás muito mais poluente do que privilegiar o gás natural aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Primeiramente, a resposta do BNDES, que essa é de hoje, né? Temos aí, Demetrios? Tá na tela, né? Vamos lá. Essa é a resposta que o BNDES nos deu quando a gente perguntou justamente se já havia algum plano diante da promessa do presidente Lula, se o BNDES já havia sido consultado. A resposta é: não existe demanda ou previsão por parte do BNDES de financiar projetos de serviços de infraestrutura no exterior. Qualquer alteração nessa política passará necessariamente por um entendimento com o Tribunal de Contas da União, uma vez que o presidente do tribunal, Bruno Dantas, tem reforçado o papel de acompanhamento colaborativo das políticas públicas por parte da referida instituição. Os esforços do BNDES são no
sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, gerando emprego e renda em nosso país e fortalecendo a integração regional das cadeias produtivas com escala, competitividade e valor agregado. Bom, essa é a resposta que nos enviou o BNDES. Temos aí do meio ambiente também, Demetrios, vamos lá? Temos a resposta do meio ambiente que ontem já divulgamos, mas de novo, nós perguntamos justamente sobre a questão ambiental, como o Brasil vai financiar um gasoduto de um gás que é muito mais poluente, no caso o gás de xisto da Argentina e não aqui no Brasil. Aí a resposta foi: o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima não tem conhecimento sobre o projeto e da intenção do BNDES em financiá-lo. Trata-se de um empreendimento complexo que envolve riscos socioambientais significativos a serem devidamente considerados. Bom, se o Ministério do Meio Ambiente ainda não tem informação, é bom que se informe, porque o presidente da República anunciou isso publicamente ontem na viagem internacional que fez à Argentina e insistiu na tese. Como a gente viu agora, o Ministério da Fazenda também dizendo que já está até trabalhando como serão as garantias para evitar um possível calote. Mas, de novo, evitar o calote é só apenas parte do problema. A pergunta que precisa de resposta, a primeira é por que o Brasil vai financiar um gasoduto na Argentina que transporta um gás muito mais poluente, sendo que o Brasil tem um gás muito mais limpo e que não é aproveitado por falta de gasoduto, de investimento na produção ou na construção de gasodutos de transporte aqui no país. O governo brasileiro está convidado a responder essas questões e estamos dispostos aqui também a ouvi-lo. Uai, seu app de vídeos curtos.